Galera, finalmente entramos na semana do Genkidama Matsuri, o evento que promete definir o futuro de Dragon Ball. Ou será que não? E hoje eu vou te provar que um novo Dragon Ball está vindo, através de informações exclusivas que eu obtive de uma fonte que tem ligação direta com a indústria de Dragon Ball, que inclusive me revelou o motivo de todos os vazadores e famosos estarem em silêncio. Isso mesmo, é informação quente que nenhum outro canal de Dragon Ball no Brasil traz pra vocês. E galera, mais uma bomba, simplesmente tinha uma dica no Gengar vazado bem debaixo do nosso nariz e ninguém percebeu. Eu também vou explicar pra vocês por que vocês podem ficar tranquilos com a animação mesmo tendo Yamamuro na produção do anime. De novo, não! Não! Me ajuda! Mas se você não acredita em mim ou na minha palavra, eu também vou mostrar todos os indícios disso em ordem cronológica, para acabar de vez com qualquer dúvida. Se você está perdido nesse assunto, você vai sair um verdadeiro expert em vazamentos hoje. Eu desafio você a ver todo esse vídeo e dizer que isso é uma fake news. É impossível. Mas tem que ver o vídeo todo, hein? Mas não é só isso. Hoje vocês vão ver um exposed de leve de alguns produtores de conteúdo que vem falando muita bobagem. Esse talvez seja o vídeo mais importante do canal até o momento. Não só pra mim, quanto pra vocês. E fica ligado que até o final do vídeo, eu irei lançar um desafio valendo um mangá. Fala sério, pessoal, esse vídeo tá farmando aura nessa semana do evento. Mas sabe o que é mais incrível do que essa bomba de informação? É o seu like e o seu hype. Então já explode eles pra mostrar que esse trabalho vale a pena. Esse vídeo é como se fosse uma Genkidama e o seu hype é você mandando energia pra ela. Então vamos fazer uma Ultra Genkidama, conto com vocês. Mas por que vai ter um exposed nesse vídeo? Quando eu comecei a dar essas notícias aqui, muita gente me descredibilizou, mesmo eu mostrando fatos. E depois eu fui entender por que isso acontece. Dando uma pesquisada no YouTube, eu percebi que tem muita gente falando bobagem sem checar sequer uma fonte. Todo mês alguém postava um vídeo com o título Retorno de Dragon Ball Super, novo anime. Ou pegavam um vazamento totalmente fraco e sem base e aumentavam ele. Mas até aí tudo bem, é normal você usar rumores para criar assunto. E depois de tantos anos do pessoal esperando o retorno do Super, quando eu apareci dando essas notícias, naturalmente as pessoas me colocaram nesse bolo de perfis que falam qualquer bobagem sem pesquisar. Em todas as plataformas isso. E hoje eu vou te mostrar na prática como isso acontece no YouTube. E isso envolve perfis e canais gigantescos. Primeiro eu vou explicar para vocês como vocês devem agir sempre que surgirem alguns rumores estranhos por aí. Quais são as fontes confiáveis e como saber se uma fonte é confiável. Bom, vamos lá. Esses vazamentos sempre se espalham pelo X, o antigo Twitter. Algumas das contas que são conhecidas por terem muitas informações são Dragon Ball Super Hype, Super Chronicles, Geek Doom, Venixis e Anime AJ, que são exatamente todos os que estão em silêncio até agora, e que eu vou explicar os motivos mais pra frente. Isso é uma informação exclusiva, então fiquem ligados. Então, nessa situação específica do remake, tivemos 3 nomes diferentes com fontes confiáveis que citaram o remake, sendo elas Too Real Unreal, Renan Rock e Sofia Geek. Eu sei, vocês têm algumas críticas ao Renan devido a alguns conflitos de informações que ele apresentou, mas eu vou esclarecer isso, fiquem tranquilos, e vocês vão ver que faz total sentido. Primeiro deixando claro que eu não tenho nada contra esses canais, inclusive assisto alguns. São críticas pontuais e construtivas, certo? Isso é importante para vocês entenderem como a desinformação se espalha. Vamos começar pelo gigantesco Ei Nerd. Vocês lembram do post dele e do vídeo falando que o Vegeta iria ganhar um filme? Pessoal, isso não é nenhum rumor, é literalmente uma fake news das braba. A impressão é que eles só vão catando o que vai aparecendo e vão fazendo vídeo. É produção em massa, sem responsabilidade alguma. Por ser um assunto que eu conheço, eu entendi que era falsa informação. Mas eu assisto outros vídeos, então é possível que eu tenha tomado algo falso como verdade absoluta por não estar ligado naquilo. Percebem o perigo? Como explicado no meu canal, o pessoal tirou de contexto uma entrevista antiga do ex-editor de Dragon Ball, Torishima, e saiu falando que ele confirmou um filme. Aí vai um canal com alcance gigantesco e solta isso pra todo mundo, como se fosse um rumor. Se fosse um rumor, tranquilo, mas é só uma fake news, simples assim. E eu pergunto pra vocês, um canal com a estrutura do Nerd não consegue checar isso? Tá de brincadeira, né, pessoal? Mas não para por aí. Esses dias eu me deparei com esse aqui, o ADM do canal Hiromania, utilizando uma arte do Moro, como se fosse um suposto vazamento. Galera, eu fazendo um trabalho sério aqui e ver essas coisas de sangrar os olhos. Caso você não saiba, isso é uma fanart. Com uma simples pesquisa no Twitter, você descobria isso. E aí você pensa, vou sair um pouco do YouTube. Aí você entra no TikTok e dá de cara com isso. Uma pessoa falando pra ninguém cair na história do remake porque as pessoas estão se aproveitando da nostalgia dos fãs. E ele cita uns exemplos nada a ver, mostrando que ele deve ter no máximo lido algumas coisas aleatórias por aí sem base nenhuma. E ele tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok. E também tem esse aqui falando que um leaker vazou a quantidade de episódios do remake.
Galera, isso aqui é simplesmente uma informação aleatória de algum fã. Ninguém com o mínimo de credibilidade ou que tenha contatos postou isso. Sabe aquelas coisas que um fã posta e vai todo mundo postando? É isso. E esse tem, veja só, mais de 500k de seguidor. Mas esses dias eu vi um pior. Esse canal aqui, o Linhagem Geek, ele misturou todas as informações e jogou pro público. Eles venderam que o rumor é que o anime iria voltar da saga Granola e Moro. E falaram que a volta de Dragon Ball Super pode ser anunciada no Dragon Ball Battle Hour, em abril, que é depois do Genki Damatsuri. Ou seja, tudo ao contrário. O Dragon Ball Battle Hour é uma opção caso o anúncio precise ser adiado. Esse era o rumor, como foi explicado pelo Sofian no canal dele. E eu aqui, um pobre youtuber com menos de 10 mil inscritos, que conseguiu provar que o Gengar vazado era real antes da Toei derrubar a imagem no Twitter. Isso porque eu tive acesso aos prints vazados, no qual eu tive que ir atrás. Também fui o primeiro a encontrar o vídeo do Sofian e resumir todos os vazamentos de forma que viralizou no Twitter para todo mundo. Eu cheguei a entrar em contato com o Sofian para esclarecer as informações, porque a legenda era confusa às vezes. O Sofian fala francês, eu não conheço ninguém que fala francês. E aí eu consegui esclarecer que ele falou que o anime iria adaptar parcialmente o mangá. Eu entrei tanto nisso de cabeça que eu acabei tendo bons relacionamentos com pessoas muito bem informadas. Mas a parte triste é que por causa dos fãs estarem exaustos de serem enganados no YouTube, eu tenho que ficar lendo que minhas informações são fake, que é mais um youtuber iludindo as pessoas. E às vezes as pessoas nem clicam no vídeo mais. Parece que é o contrário no Brasil, os grandes espalham desinformação de qualquer jeito e isso acaba respingando em quem está verdadeiramente fazendo um trabalho sério. É um pouco triste ver que na ânsia de crescer e produzir, as pessoas acabam deixando de lado o mínimo de carinho pelo que é produzido. Eu jamais julgaria a pessoa por querer crescer ou algo do tipo, mas tem que ter um mínimo de carinho ali sobre o que tá fazendo, de cuidado, não um desleixo total. Eu não tô dizendo que ninguém pode errar, ou que usar um título mais chamativo é errado, isso faz parte do jogo. O problema é quando você percebe o desleixo, que não é um erro pontual, sabe? É algo do tipo, eu vi um rumor aqui, meu Deus, filme da Vegeta. Eu vi uma foto aqui no Twitter, essa aqui é a quantidade de episódios. É um desleixo, é tipo assim, é você estar usando o seu canal, que é para ser uma fonte de confiança, para ficar espalhando rumores extremamente fracos, como se fosse apenas uma pessoa aleatória na internet. Não é, nós temos uma certa responsabilidade aqui. Mas repito, isso não é um ataque, é uma crítica construtiva. Se esses perfis são grandes é porque sabem produzir um bom conteúdo. Eles sabem se comunicar, e eu já assisti muitos vídeos deles e ainda assisto às vezes. Mas então de onde eu pego minhas informações? Por mais que sejam vazamentos, eu sempre busco dar atenção a quem afirma ter contatos reais e possui um mínimo de credibilidade, e trago isso filtrado para vocês. Como assim filtrado? Eu pego as informações que quando se cruzam fazem sentido e que vem de pessoas com contatos, isso é importante de ressaltar. Eu não fico jogando tudo que aparece para vocês, mas agora eu vou citar os indícios em ordem cronológica. Aqui no Brasil, a história do remake ganhou os holofotes após os tweets do Renan Rock em novembro de 2024. Eu sei que vocês têm críticas a ele. Vamos entender o problema. Renan não filtrou as informações adequadamente. Ele se deixou levar pela emoção de um fã e misturou sua própria opinião com a informação, que gerou o hate pra ele. E por ele pegar informações de muitas fontes diferentes, algumas acabaram se conflitando. Guardem essa parte do conflito de informações, ela vai fazer mais sentido mais pra frente no vídeo. Mas sejamos justos, ele foi muito importante ao dar a luz para esse assunto aqui no Brasil. Eu já chequei isso, o Renan de fato tem fontes importantes. O problema está justamente em não filtrar elas. Porém, Renan Rock não foi o primeiro. O Too Real Unreal, um youtuber que faz animações incríveis, já havia falado sobre isso de forma meio irônica lá em março de 2024, ou seja, essa informação é antiga, só que para o Brasil ela só veio realmente à tona com os tweets do Renan Rock em novembro. E o Too Real Unreal também tem fontes legítimas, não é alguém que inventa coisas do nada, isso eu também chequei, mas obviamente eu não posso ficar expondo as fontes aqui. Mas temos algo muito mais concreto, o Gengar vazado, e aqui entra uma fonte extremamente importante que confirma tudo. Através dos prints vazados ficou confirmado no meu canal em primeira mão que o Gengar era real, não era fake, não era uma fanart, era material oficial da produção. Mas não é só isso. Logo em seguida a Toei derrubou a imagem de um perfil que havia postado ela. Isso carimbou definitivamente a veracidade do vazamento. A imagem em questão era do ritual do Super Saiyajin God, e a segunda imagem é do Goku olhando para trás, mas é uma imagem mais genérica, então fica difícil dizer do que se trata. A única imagem parecida do anime que eu achei foi essa aqui da saga Black, mas como a gente pode ver é muito genérica ela. Mas se esses Gengars fossem fake, a Toei não teria se dado ao trabalho de derrubar
eles. O fato de terem agido legalmente contra quem postou prova que é material oficial protegido por copyright. E por fim, a cereja do bolo, apareceu o Sofian Le Geek. Ele foi o primeiro criador com relevância significativa a vir a público e confirmar que o remake é real. O pessoal tenta pintar o Sofian como alguém sem credibilidade, mas ele pareceu ser uma pessoa muito séria até agora. Eu não vi nenhuma polêmica sobre ele. Sofian demonstra muita convicção ao falar sobre o assunto. Ele afirma ter visto coisas concretas que comprovam que o remake existe de fato. Inclusive, ele fez uma live inteira falando sobre isso com outros criadores franceses, detalhando suas fontes e informações. No começo eu fiquei desconfiado, porque tinham me dito que a informação original dessa história do remake vazou de outro lugar, mas quando chegou na comunidade francesa, começou a ser reinterpretada de várias formas diferentes, gerando confusão. Mas depois eu vi que Sofian faz um trabalho sério, inclusive entrevista pessoas importantes da indústria. Mas dito tudo isso, eu quero deixar uma coisa bem clara. Pessoal, parem de me colocar no mesmo bolo dos perfis que compartilham qualquer bobagem sem filtro. Eu não sou o nerd inventando que o Torishima confirmou o filme, eu não sou aqueles perfis aleatórios postando fanarts como se fossem vazamentos com algum tipo de fundamento. Eu não posto contagem de episódios inventado por fãs no Twitter, e também não sou o Linhagem Geek que misturou todas as informações e jogou pro público tudo desorganizado. Vocês não vão me ver fazendo isso. Como sempre venho fazendo, vou alertar mais uma vez: tenham um pensamento crítico, questionem tudo que vocês veem, verifiquem as fontes, procurem confirmações cruzadas. Eu filtro as que fazem mais sentido e têm alguma base concreta, seja através de prints, como a gente viu, seja através de fontes de credibilidade, seja através de ações da própria Toei que confirmam diretamente. Mas para ter certeza que você entendeu, vamos recapitular a linha do tempo cronológica. Março de 2024, Unreal menciona pela primeira vez o remake. Em novembro de 2024, Renan Rock traz ao público brasileiro essa informação. Em dezembro de 2024, os Gengás vazam e são confirmados como reais. E no dia 21 de dezembro, Sofian posta um vídeo confirmando o remake de fato. Vocês percebem a linha cronológica dessa situação toda? Mas lembrem-se, sempre usem o cérebro, questionem, investiguem. E lembrem-se, eu estou aqui para filtrar o máximo possível e trazer o que realmente faz sentido. Depois de todas as pessoas que eu conversei e tudo que eu vi, eu estou confiante que teremos esse remake dia 24. Mas por que os principais vazadores estão em silêncio? Galera, as informações que eu vou falar agora são de pessoas de muita confiança, que eu conversei durante um bom tempo, que inclusive tem contato direto com pessoas que trabalham com Dragon Ball. Os motivos para o silêncio variam bastante, mas eu vou explicar cada um deles. Vocês lembram que no início dos vazamentos dos Gengás, nos bastidores, algumas pessoas estavam se esforçando muito para pedir a retirada desse material da internet. Tinham dois motivos principais. Primeiro, não prejudicar o artista responsável pelos desenhos vazados. E segundo, e talvez mais importante, não estragar a surpresa para todo mundo. Essa é a motivação de uma parcela significativa dessas pessoas. E faz total sentido quando você para pensar, porque não faria o menor sentido você pedir para os outros não exporem o material e depois sair por aí você mesmo expondo aquele material. Trata-se de uma questão de coerência e respeito, tanto com as pessoas para quem você pediu a retirada do conteúdo, quanto com as suas próprias fontes que confiaram em você. Agora vamos falar sobre o motivo de existir tantos conflitos de informação. Aqui está o grande problema. Existem dois grupos nessa história. Algumas pessoas receberam informações diretamente da fonte original, ou seja, de pessoas que trabalham com Dragon Ball, mas outras pessoas receberam informações de terceiros. E esse segundo grupo acabou recebendo um conjunto de informações já misturadas com diversas interpretações pessoais, que foram se distorcendo cada vez mais conforme eram compartilhadas de pessoa para pessoa. É tipo aquela brincadeira do telefone sem fio. A mensagem original vai se transformando completamente até chegar no final da linha. No caso, vocês. E esse tem sido meu trabalho aqui no canal. Tentar ao máximo filtrar as informações. Separar o que é concreto do que é especulação de terceira categoria. Identificar o que veio direto de uma fonte e o que passou por 5 interpretações diferentes antes de chegar até nós. Renan, de fato, tem fontes muito importantes. Quero deixar isso bem claro. Ele não está inventando nada dessas coisas. Porém, ele optou por arriscar um pouco mais e não filtrou tanto as informações que apresentou ao público. Mas é preciso ter em mente que algumas delas podem ter vindo contaminadas por interpretações de terceiros. Essa é a questão, já que nem todas essas informações vieram diretamente de uma fonte direta, mas sim de terceiros. Ele recebeu dados legítimos, mas alguns passaram por intermediários que adicionaram suas próprias conclusões. É diferente de sair mentindo, é simplesmente trabalhar com informação dos dois blocos que citei, informações diretas e as que passaram por terceiros. Eu consegui acesso ao bloco de informações diretas. Então você deve saber de tudo. Conta aí pra nós o que é esse remake. Calma, não é bem assim. Aqui está algo crucial que vocês precisam entender. As pessoas que realmente detêm as informações privilegiadas, que elas têm acesso direto aos documentos, aos bastidores da produção, pessoas que trabalham em Dragon Ball, não abriram o jogo pra ninguém sobre o conteúdo que será apresentado. Eles não falaram se vai ser por temporadas, se vai ser semanal, nada disso realmente eles falaram. A única fonte que deu mais detalhes foi o Sofian. O vazamento do remake em si é algo que as pessoas estavam tentando evitar ao máximo. Elas não
queriam que isso vazasse de forma alguma. Por quê? Porque sabem as consequências que isso pode trazer. Em resumo, esse silêncio dos grandes criadores funciona como uma espécie de acordo de cavalheiros, não estragar a surpresa para os fãs e principalmente não prejudicar suas fontes, já que expor demais poderia literalmente custar o emprego de outras pessoas. Imagine você ser a pessoa que causou a demissão de alguém só porque quis ganhar views no YouTube ou engajamento no Twitter. Ninguém quer essa responsabilidade. No entanto, nem todo mundo seguiu esse código de silêncio. Os franceses decidiram abrir o jogo completamente, e foi então que Sofia Le Geek entrou nessa história, sendo ele o primeiro grande criador a confirmar publicamente que o remake é real. Recentemente o Geekdom fez uma live, ele falou que ele até gostaria de falar sobre isso, mas ele não tem tantas informações como ele tinha na época do Daima, então ele prefere ficar em silêncio, além do fato das ameaças que ele também citou que estavam demais. Na época do Daima ele estava tentando evitar um pouco. Mas voltando ao Sofian, ele sendo uma figura respeitada e grande na comunidade francesa de Dragon Ball, deu credibilidade a essas informações. Foi por isso que depois dele confirmar, muita gente começou a se sentir mais confortável para falar. Mas mesmo assim, muitos continuam em silêncio por respeito ao acordo original que fizeram entre eles. Quando eu digo muitos, estou dizendo os principais que eu citei. E agora vamos falar com os fãs de Daima. Uma das informações importantes que eu tive é sobre se Daima terá alguma conexão com Dragon Ball Super. E a verdade é que Daima não terá nenhuma ligação com o remake de Dragon Ball Super. Mas isso não significa que Daima será abandonado, já que existem muitos elementos a serem explorados. Vamos imaginar que Dragon Ball Super voltou de fato. Faria sentido produzir Daima junto com o Super? Ao meu ver, nesse contexto, um filme de Daima faria mais sentido para encerrar essa aventura por lá, porque Daima só faria sentido se fosse no Reino dos Demônios, e nós não vimos eles voltando para casa. Ficaram coisas em aberto, como aquele pote de olho, os insetos da fusão, melhores explicações das transformações, enfim, pelo menos já dá uma ideia do que não esperar no anúncio. Agora vamos falar sobre o Gengá vazado e suas dicas. Então pessoal, em um dos Gengás vazados tem a data de 2021. Em um primeiro momento, eu e outras pessoas interpretamos que era a data da produção, mas depois descobrimos que não. Mas mesmo não tendo a ver com a data de produção, ele dá uma dica, porque afinal, que data é essa? Aquela data é simplesmente o dia que a folha foi impressa, e o exemplo é esse Gengá vazado do Torneio do Poder que mostra o Vegeta. A data dele é 2005, que não corresponde com a data de produção. O próprio anime AJ comentou sobre isso dizendo que a única maneira de descobrir a data da produção é por meio da folha ponto ou outros documentos, que essas datas que a gente vê são completamente aleatórias. Uma das informações que eu tive é que o remake não começou a ser produzido há tanto tempo atrás assim quanto estavam especulando, não foi 2021, que acaba reforçando que o remake não teve uma produção tão antecipada como a gente imaginava. O que me faz pensar que, será que esse Gengá realmente mostra a animação que nós veremos no anime? Sendo uma etapa tão inicial de projeto, será que de repente não veremos um estilo de animação mais próximo com o filme do Broly, do Daima? Mas vou explicar isso daqui a pouco. Vamos lembrar que Daima terminou em 2024, então é possível que a produção do remake tenha começado mais ou menos nesse período. Mas aí são só especulações da minha cabeça, mas é a lógica que eu encontrei. Ok, vamos falar sobre o Yamamuro, ou também conhecido como o Brilho Muro. Muita gente achou horrível o fato dos designs serem do Yamamuro novamente, isso porque tivemos alguns anos sombrios de animação de Dragon Ball, com bonecos de plástico e uma animação muito rígida. Mas galera, fiquem tranquilos, uma animação não é só o traço, tem muita coisa por trás que faz uma animação ser boa. E a verdade é que não existe um estilo Yamamuro, o que existe é o estilo Dragon Ball, que é criado para aquela série. Tanto que quando outros artistas ficavam responsáveis pela animação durante o Super, não acontecia uma mudança drástica, ela se adaptava dentro do estilo Dragon Ball que foi definido. Consegue entender o que eu digo? Mas o Yamamuro tem culpa sim, principalmente no design dos personagens que foram mal feitos. Nisso ele é responsável. Quando eu digo design, é a qualidade do desenho, o capricho. Quem aí não lembra do Goku com escoliose, os cabelos duros e zoados? Mas isso parece estar bem melhor na imagem do Gengá vazado, é perceptível o capricho do design. Mas, por exemplo, a questão das cores, ele nem sequer é responsável por isso. Até o Vênix fez um artigo explicando isso tudo. Ele está em inglês, mas se vocês acharem legal, eu posso trazer um vídeo explicando esse artigo. Ele mostra de forma detalhada quem são os responsáveis pela coloração do anime, mas logicamente destacando que o Yamamuro tem sua parcela de culpa. Então galera, fiquem otimistas, eu acho que teremos uma excelente equipe cuidando de Dragon Ball. Eu acredito que veremos um anime muito superior, com animações semelhantes a Dragon Ball Super Broly e Daima, no quesito de fluidez e animação. O traço que nós tanto falamos não é o mais importante, porque para ele ficar bom tem que ter muitas outras coisas boas ao redor, uma boa equipe, que é o que estão prometendo. E por fim galera, vamos falar sobre um detalhe que não pode ficar de fora. Existe a possibilidade desse remake não ser anunciado no Genki Damatsuri. Por que eu falo isso? Porque tanto o Geekdom quanto o Sofia já falaram que ainda existem alguns conflitos internos entre Kyuyoko e Shueisha. Então existe essa possibilidade, mas ambos estão otimistas e falam que isso é muito difícil de acontecer. Falar sobre essas coisas é sempre complicado. Na época do Daima, Geekdom vazou que o Daima se chamaria Dragon Ball Magic, e muita gente viu ele como mentiroso depois. O próprio anime AJ explicou que o nome foi mudado durante a produção do anime.
Então esse tipo de coisa pode acontecer. Nós não estamos lá dentro para saber o passo a passo da empresa. Podemos estar falando de uma informação desatualizada ou que foi descartada por algum motivo. Mas pensem comigo, faria sentido fazer um evento desse tamanho, com pessoas extremamente importantes como Masako Nozawa, a dubladora de Goku, o cantor das aberturas de Dragon Ball, Akio Yoko, entre outros, para apresentar algo que tem chance de não ser lançado? Não faz o mínimo sentido. Mas lembre-se, pode ser que o grande anúncio seja um anúncio dividido em duas partes. Então seria um grande anúncio e um jogo, ao invés de 3 anúncios como a gente estava imaginando. Até porque seria estranho eles jogarem o grande anúncio já no começo do evento, depois um jogo. É meio esquisito, né? Mas tanto faz, eu aceito todas as opções. Então, pessoal, o que podemos concluir de tudo isso? É que seja lá o que vai ser lançado, existe algo de Dragon Ball sendo refeito. Teremos um novo anime, repaginado, com a qualidade que os fãs merecem. Mas é claro, a confirmação oficial só virá dia 24, nesse sábado, durante o evento Genki da Matsuri. Eu e o Budokai iremos fazer uma live cobrindo o evento todo. Iremos disponibilizar um cronograma até com alguns assuntos pré-live também. O Budokai é um verdadeiro Wikipédia de Dragon Ball, então com certeza ele vai trazer muitas observações interessantes durante o evento. Juntando comigo, que estou por dentro dos vazamentos, qual é, galera? Vai ser a fusão perfeita. Então se inscreva e ative o sininho para acompanhar esse desfecho com a gente, que cobriu isso tudo até aqui. E já tira print aí da tela com a data e o horário. Se preparem, pois podemos estar prestes a ver o futuro de Dragon Ball ser definido. Mas logicamente eu quero saber a sua opinião, e digo mais, o primeiro que acertar o que será apresentado no evento irá ganhar um mangá. Então não perde tempo e já deixa seu palpite aí. E claro, se você apoia meu trabalho, curte e hype esse vídeo para ele chegar no maior número de pessoas possíveis, para ninguém mais ser enganado no YouTube. Eu vou deixar na sua tela um vídeo incrível onde eu falo sobre os conteúdos cortados de Dragon Ball GT. Eu fiz uma edição e uma pesquisa muito boa para esse vídeo. Então dá uma conferida lá e me diz o que você achou. E claro, não deixe de se inscrever. Valeu e até o Genki da Matsuri.